Boa noite, mestre. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada, vocês também. Para que você faça o que você faria se você fosse você, você precisa saber antes quem é você. Ninguém que não sabe quem é capaz de fazer o que deveria ser feito. E quando a gente fala se você sabe quem é você, entenda que você pode ser o conjunto de ideias que alguém disse que você era. Entenda que você pode ser as crenças que colocaram na tua cabeça. Não há um exercício de saber quem é você sem se despir de si mesmo. Não existe esse exercício. Quando você tira o excesso, o que sobra normalmente é o que você é. E quando a gente pergunta de excesso, quais são os seus? É interessante essa coisa do que você faria se você fosse você, porque quando Jesus estava carregando a cruz e Maria se aproximou para ajudá-lo, ele virou para ela e falou: mulher, não entre na minha história. E sabe por que você não pode entrar na história do outro? Porque você não pode fazer o que ele faria. Você pode, no máximo, ajudar a pontuar uma história, a corrigir os erros de português, talvez. Mas você não pode entrar na história do outro, porque você não é o outro. Por mais que você tente identificar o que aquele outro é, como ele pensa, como ele age, você não tem essa capacidade, eu ainda vou te dizer por quê. Se fosse dado a capacidade ao ser humano de se despir dele mesmo para se vestir do outro, ele usaria o que ele descobriu contra o outro em algum ponto da história. E é por isso que não é dado a vocês essa possibilidade. Só grandes médiuns responsáveis é capaz de saber como anda a mente e o coração do outro, porque já sabe que não vai ser usado contra aquela pessoa aquilo que se sabe. Isso é inerente ao ser humano. No momento em que eu conheço o seu calcanhar de Aquiles, em algum momento eu vou usar isso contra você. Então você nunca vai poder viver a história do outro. E aí a gente retorna o que você faria se você fosse você. Todo mundo é muito apto a achar soluções para a vida de outras pessoas e quase ninguém é apto o bastante para achar soluções para a sua própria vida. Todo mundo quer se espelhar muito na jornada alheia. E no tempo em que isso está ocorrendo, o que você está fazendo com a sua própria jornada? Você está prestando atenção no que os outros fariam. Você está prestando atenção no que os outros estão fazendo. E aí você não pode fazer a que veio aqui. Você não entendeu o que você veio fazer aqui. Você não entendeu tudo que você teria que ter feito desde o momento em que você concebeu a ideia de ser um ser humano. E isso faz tempo. Ó. Foi aos 10? Aos 8? Aos 7? Você estava muito preocupado em fazer o que os outros fariam e disseram para você o que fazer. Você estava muito preocupado em preencher as expectativas que colocaram em cima de você, e isso não é um jogo de culpa. Isso são fatos que cerceia a vida do ser humano. Na idade escolar, ele tem que mostrar para a professora que ele é o melhor aluno da classe. Entre a família também.
Ou ele é o chamado ovelha negra, porque ele contesta? Ou ele tem que ser o melhor irmão, o melhor filho? Mas ele nunca está a serviço dele mesmo, para entender que ele está a serviço de algo maior que ele. E nem pedimos que você entenda isso aos 10 anos de idade. Os adultos não te permitem fazer isso. Agora, quem são os adultos? Aqueles que não fazem o que deveria estar fazendo, porque está fazendo o que você faria. Na sua idade eu não fazia isso. Alguma coisa você fazia na idade, né? Você não era igual, mas alguma coisa você fazia. Porque eu, nessa situação, faria completamente diferente. Pois é. Se você pedir a opinião de 100 pessoas para uma mesma situação, provavelmente você vai ouvir 100 opiniões diferentes sobre a mesma situação. Entende por que você não pode fazer o que o outro faria? Entende que você perde pelo menos 60% da tua vida tentando fazer o que o outro faria? Entende que você sai do tabuleiro, da posição que te foi dada, e às vezes é a de rainha, para virar peão no tabuleiro? Nem o rei do tabuleiro é capaz de fazer o que o outro faria. E no próprio tabuleiro, cada um tem a sua própria responsabilidade. No tabuleiro da vida, qual é a sua responsabilidade? Você está cumprindo o seu papel? Ou você está perdendo tempo demais chorando? O quanto a vida é triste? Ou o quanto as pessoas são incompreensivas? Ou como as pessoas são violentas e como as pessoas são cruéis? Ó, o mundo! Há quanto tempo existe a crise da humanidade? E quantos vultos ricos nasceram, se desenvolveram, cresceram dentro dessa crise, mas você não é capaz de fazer isso por quê? Porque você está prestando atenção na crise? Por que você não respeita aquilo que te cerca, que vocês conhecem por meio ambiente? E por que vocês não são capazes de usar pelo menos 2% de exemplo dessa consciência chamada natureza? Uma consciência que faz uma alquimia constante. E ela não vai deixar de brilhar o sol, ou de nascer a lua, ou de crescer as plantas, ou de respirar embaixo d'água, simplesmente porque o homem todos os dias maltrata ela de alguma forma. E maltrata. E todos os dias, não é eventualmente. Às 24 horas do dia, a natureza é maltratada pelo chamado humano. E às 24 horas do dia, ela está se reinventando. E aí o humano cria uma separação entre ele e a natureza, porque a natureza se conhece divina. Você não vai impedir a natureza de se recriar. Você não vai impedir isso, nunca. É instinto humano e a natureza sobrevive, porque a natureza reconhece a sua divindade. E o ser humano não reconhece. A natureza age em conjunto, uma vez que ela não pode pensar cada indivíduo por si. Ela não tem a mesma capacidade que um ser humano tem. Para o ser humano foi dado o poder e a capacidade de pensar por si mesmo. E ele faz o quê? O que eu faria se eu fosse o outro? Olha que interessante. Ele está sempre dando conselhos de como o outro deveria fazer, de como o outro deveria agir. E ele não se aconselha com aquilo que cerca ele todos os dias, que é a natureza. Não tem nenhum conselheiro melhor aqui, ó.
Não estou dizendo que tenha que dispensar grupos de terapia ou os terapeutas, nada disso. Mas antes de querer fazer aquilo que o outro faria, você deve respeito a essa consciência chamada natureza. E você deve respeito à sua própria história e o que você está fazendo com relação a isso. Em que momento você achou que a sua história merecia todo o desrespeito que você tem dado a ela? É cruel falar isso? Hein? São fatos. Contra fatos não há argumentos, não é assim que dizem aqui? Por que o desrespeito consigo? Por que você não entende que você está a serviço de algo maior que você mesmo? A natureza entende isso. A natureza não serve à humanidade. A natureza serve a algo acima da humanidade. Ela entende que ela está a serviço de algo maior. E por isso ela não para e ela não cessa. Porque ela faz parte dessa divindade. E quando eu reconheço que eu faço parte dessa divindade, eu automaticamente me coloco à disposição desse algo maior. E eu me permito ser um instrumento desse algo maior para ser usado através dele. E aí, quase não há dor, né? Eu tenho um amparo tão forte dentro do meu coração que eu não sou capaz de reconhecer essa dor toda. Essa dor que eu reconheço, essa dor que me apunhala, é a dor de quem está separado de sua divindade, porque a sua divindade está ligada à divindade maior. Mas você está separado dela? Você não procura a sua divindade dentro de você. Você está preocupado em fazer o que o outro faria. Então você não pode reconhecer a divindade maior se dentro de você não conhece, não se conecta à sua própria divindade. Essa divindade que você traz dentro de você é um ponto de luz. E é esse ponto de luz que salva você todos os dias de todas as tragédias que você vê no mundo. É esse ponto de luz que fala para você que você é maior do que a própria vida. É esse ponto de luz interno que fala da importância que o universo tem para você e que você tem para ele. Se você não reconhecer que você está a serviço de algo maior, portanto, você precisa se reconhecer maior, você vai viver nesse ciclo de dor. Com medo de pessoas, com medo de coisas, ainda esperando, como vocês chamam na 3D, a opinião do outro, o efeito que ela tem sobre a sua vida. E muitos que ainda batem no peito dizendo que não se importa mais com a opinião dos outros, eu quero te falar que existe só 3% da população que pode falar isso. A grande maioria ainda dá uma importância, mínima que seja, para o que o outro está pensando. Sabe uma coisa interessante? Eu já falei isso, mas não foi para esse grupo, então vamos lá. Quando você é encarcerada numa prisão, uma prisão mesmo, penitenciária, ali tiraram tudo de você. Você está preso entre jaulas e pessoas violentas
E você imagina que não pode ter mais nada pior que aquilo. Até que acontece alguma coisa e você vai parar na solitária. Aí você descobre que existe algo pior do que a própria prisão, que é a solitária da prisão. E aí você vai para aquele quarto escuro e te deixam lá há dias. Você precisa refletir se tem uma lição a ser aprendida. E no momento em que vão tirar você da solitária, você está tanto tempo na escuridão, uma solitária raramente dura 24 horas. Né? Normalmente ela dura dias mesmo. O primeiro gesto que você faz é esse. Você quer cobrir a luz que vem ao teu encontro porque ela te incomoda. Vocês se incomodam com a luz. Talvez por isso vocês não queiram sair da prisão. Só que aquela luz, ela está tirando você da solitária. Aquela luz é o sinal que está falando assim, você está saindo da solitária. Mas ela te incomoda. Eu ainda vou perguntar para vocês. Por que que a tua luz te incomoda? Quem é capaz de responder para mim por que que a tua própria luz te incomoda? E por que deveria incomodar? Por que é mais fácil você se revestir de trevas do que de luz? Como que vocês param para... Nós nos reunimos lá por várias vezes. E nós nos perguntamos como eles não enxergam que essa treva é tão dolorida, que o ponto de luz é tão mais simples, tão mais fácil. Como que vocês não enxergam isso? Como vocês ficam apegados à sua... O que que a dor faz por vocês? Ela torna vocês importantes de alguma forma? Se você parar para pensar friamente na sua dor, ela é tão grande exatamente mesmo como você acha que ela é? Ela tem esse tamanho todo? Existe essa dor mesmo? Quando a gente olha para dores profundas, né? O adulto é aquele que chegou a uma certa idade fazendo escolhas. A criança, às vezes, vem por karma, mas, de qualquer forma, ela está presa no ciclo de dor de uma escolha que ela não sabe que fez anteriormente. E, mesmo assim, naquele ciclo de dor, muitas crianças são capazes de ser adultos reinventados. E muitos adultos que cresceram com uma certa facilidade não são capazes de se reinventarem. O que foi isso? Falta de ensinamento? Aí vocês fazem o quê? Buscam a dor para poder aprender a se reinventarem? É a ideia de superação? É feio não sentir dor, né? Aqui, nessa demografia, me parece que é muito feio não sentir dor. Se você não sentir dor, se você for uma pessoa com uma compreensão acima da média, você não é feliz. Ninguém é capaz de entender se você é uma pessoa que lida bem com a morte. Não, ser humano só pode ser feito, tem sangue de barata. Né? Não pode ninguém. Pois não, Valéria. A Michelle falou porque a zona de conforto, mesmo desconfortável, é cômoda. E a Daniela falou assim, porque é mais fácil ficar onde se conhecem, porque aprendemos desde cedo que se não lutarmos, não vencemos. Não venceremos. Interessante. Eu queria saber, inclusive eu vou rastrear nessa demografia, quem criou essa expressão zona de conforto? É que nem quando dizem que prostituta é a profissão mais fácil do mundo. Aonde isso? Quem criou essa frase idiota aqui nessa demografia? Sobre zona de conforto. O que é uma zona de conforto? Para mim, zona de conforto ela tem que ser realmente confortável. Zona
Zona de conforto é saber o que eu vim fazer aqui. Zona de conforto é entender o meu propósito. Zona de conforto é entender que eu não vim aqui para sofrer. O sofrimento é totalmente opcional. As coisas são circunstâncias, elas passam. Pessoas vêm, morrem, me deixam. Amores me deixam. Filhos seguem o caminho deles. Esse é o ciclo há bilhões de anos. O que é zona de conforto? Alguém me explica que idiotice é essa chamada zona de conforto? O padre Fábio esses dias falou que a gente precisa viver os desconfortos, aqueles que nos libertam da escravidão. Porque a pessoa diz que a escravidão é a zona de conforto, onde o Marcelo até traz esse exemplo. Você come cebola, fica preso lá, mas você sabe o que você tem para comer. Aí você vai para o deserto enfrentar o desconforto. Mas o deserto está te levando para algum lugar. Então, aí ele falou que é inverter, no caso aí. E entender o que a gente chama de desconforto, mas de desafio, que vai nos edificar, que vai nos ensinar, que a gente veio aqui para aprender. Porque geralmente é na escravidão, no conforto, que a gente fica parado, estagnado. Para começar, isso é outra tolice tão grande. Você nunca vai conseguir ficar estagnado nessa demografia, porque o dia já traz os próprios problemas dele para você, sempre. Todos os dias você vai ter um problema para enfrentar, ou no seu trabalho, ou na sua família, uma doença que chega, um filho que está com dificuldade de aprender, alguma lição na escola, o patrão, enfim. O dia em si, ele já traz o chamado desconforto. Não há necessidade nenhuma de você criar outros. A única necessidade que tem de você criar o desconforto é provar para si mesmo o quanto você pode ser forte porque você superou. Valéria, para quem você quer provar e o quê? Só para mim. Mas não precisa também, né? Alguém aí? O que quer provar e para quem? Eu queria mais provar para Deus que a gente pode evoluir e ser melhor do que Deus a gente já é. não precisa dar sua prova, não. Tire Deus dessa equação. Né? Deus é a natureza. Ele não precisa a natureza não precisa de ninguém provando nada para ela. Você sempre quer provar alguma coisa para alguém, nunca para você mesmo. Isso é uma mentira deslavada. Outra mentira deslavada que vocês contam. Porque se você quer provar para você mesmo, só tá você com você, prova. Mas não, tem uma plateia. Sempre tem uma plateia. Deus fala assim, ó. Deus em secreto vê e em secreto dá a paga. Não deixe que sua mão esquerda saiba o que sua mão direita está fazendo. Então, você não tem que provar absolutamente nada para Deus, porque Deus conhece seu coração e para Ele é o que basta. Saber o que vai no teu coração. Você quer provar para os outros, para Deus jamais. E nem para si mesmo. Você quer aplauso de alguém. O que vocês querem provar com a dor de vocês? O quanto vocês são miseráveis? Não basta toda a violência da terra? O quanto somos altruístas, né? Porque aqui não vou causar dor, né? Tenho medo de causar dor. E aí tá causando dor. Não, então, mas é um altruísmo equivocado, porque a gente fica na pretensão de que não vai causar dor, fica se estendendo. Vocês não poderiam simplesmente viver o dia, que é outra coisa que Jesus falava? A natureza não se preocupa com o que vai ser dela amanhã. Ela simplesmente é. Vocês se preocupam tanto em ser que não são. Então, se vocês parassem de se preocupar em serem, talvez vocês fossem. Vocês têm muito a aprender com a natureza, mas ninguém nem observa mais a natureza. Passa-se batido dela todos os dias. Tem que ter algum evento muito extraordinário para perceber que ela está ali e existente. Não existe mais evento extraordinário, mas vai existir. Quando não tiver mais a natureza, quando vocês verem a Terra
na absoluta miséria, quando vocês verem que não tem flor, quando vocês verem que não tem canto de pássaro, tanto desmatamento, quando vocês verem uma série de espécies que entraram em extinção, vocês vão falar: o que aconteceu com a natureza? Onde você estava quando ela estava aqui? Onde vocês estavam enquanto a natureza estava aqui? Estavam aprendendo alguma coisa com ela? É um dos seus grandes professores. Hein? Chama-se natureza. É daí que vem a palavra natural. Natural significa simples. Simples significa fácil. Fácil significa possível. É difícil entender isso? Não. Natural significa simples, simples significa fácil e fácil significa possível. O que o ser humano faz? Ele não é natural. Aí ele complica. E aí fica difícil. O mestre. Então, eu acabei de ler aqui que estão dizendo que é difícil colocar em prática. É impressionante como a tristeza de vocês é colocada em prática todos os dias. Isso é fácil, né? Como é fácil colocar a tristeza em prática todos os dias? Como é fácil reclamar da vida todos os dias? Como é fácil se ver como miserável? Mas não é fácil se ver como a natureza. Quantos milênios mais, quantos mestres mais terão que vir para que vocês entendam uma lição simples como essa? Como é que pode ser difícil colocar isso em prática? Se todos os dias vocês colocam em prática a impossibilidade. Me acha uma explicação para isso, por favor, para mim, plausível. Me expliquem de uma forma plausível como vocês conseguem colocar todas as dificuldades de vocês em prática todos os dias e não conseguem fazer vocês serem felizes. Me explica isso. E fala para mim o que você vai conseguir e que isso vai entrar na minha cabeça. Me explique, por favor. Estou aqui, pronto para ouvir. Vou fazer um post com aspas do mentor. Gente, Ninguém, né? Ninguém vai conseguir me explicar. Sabe por que vocês não vão conseguir me explicar? Porque não tem explicação para essa tolice. Não existe essa explicação. O que você ia falar, Marcelo? Fale. Mestre, na reunião anterior e nessa, eu vi um homem de cabelo branco, eu vi um homem andando descalço, humilde, descalço, ele abraçava, ele tinha um contato com a natureza, um homem muito humilde, muito simples, cabelos brancos, ele se mostrou descalço várias vezes aqui para mim, e é como se ele quisesse passar esse movimento de simplicidade e unidade para a gente, sabe, mestre? Eu falando com o Marcelo, eu senti isso também. É como se o Marcelo tomar posse, mestre, disso e não esperar algo ruim, é só tomar posse dele, fluir pela vida, e as demais pessoas aqui, a gente fluir, e a gente faz tanto esse esforço para ser infeliz, é um esforço horrendo, mestre. E você confirmando agora essa questão da natureza, da gente se sentir parte dela, mestre. E só tenho que agradecer. Eu não sei quem era o homem de cabelo branco, se é uma imagem, mas fica muito forte esse desejo seu também de contribuir conosco para a gente sair dessa porra, dessa ilusão, dessa parede das ilusões, né, mestre? Minha natureza está aí, esperando, divina, esperando a gente. Mas o que eu queria reforçar uma coisa que o senhor falou, 60% do nosso tempo a gente passando, pensando no que o outro tinha que fazer. E aí quando você me fala que a maior parte das nossas dores é porque a gente não está cumprindo o nosso papel, isso ocorre e a gente fica doente, e quando a gente se separa da bendita da divindade, mestre. Então, são duas coisas que eu levo para minha vida, só quero te agradecer, meu irmão, se você me permitir chamar assim. Vocês vão tomar posse de alguma coisa que seja de coisas boas. Mas vocês acordam se apoderando da dor, de ser quem vocês são. A dor de ser quem eu sou. Mas quem são vocês mesmo? Vocês não sabem. Porque se vocês soubessem, vocês não estavam se apoderando de dor, né, gente? Vocês já tinham reconhecido a divindade de vocês.
Não haveria mais dor para vocês se apoderarem, né? Vocês não sabem. Todo mundo se reconhecesse divindade, ninguém estaria aqui, né? Até agora. Nós não teríamos problema. Pois é. Obviamente que a humanidade inteira não vai se reconhecer como divindade. E é por isso que só é 30% de vocês que sobrevivem a isso. Agora, quem vai estar nesses 30%? Essa é uma boa pergunta. Aqueles que se reconhecerem divindades. Quem vai herdar as ciclos da nova terra? Se vocês querem, já que a palavra é herdar, se vocês querem herdar as dores dos seus ancestrais, as antigas dores do mundo, as dores do mundo são muito antigas, né? Fiquem à vontade. Mas vocês podem herdar a identidade de Buda, Krishna, Maria. Tem tantas outras coisas que vocês podem herdarem aqui. Mas vocês estão preocupados em herdarem as dores do mundo. Eu vou me juntar às dores do mundo, que já que é tanta, eu posso fazer parte dela. É comum sentir dor. Então, eu estou na faixa do comum. Eu também quero sentir dor. Eu não quero ser uma pessoa fora da zona do comum. Eu quero ser comum. Vamos sentir dor, porque sentir dor é comum. Não é normal, hein? Normal é não sentir dor. Hein? E normal é não causar dor. Hein? Mas comum é. Fiquem na zona do comum, então. Fique com dó de vocês mesmos. É bom ter dó de vocês mesmos. É porque essa autopiedade é altruísta. Vocês vão crescer tanto com a autopiedade. O respeito. O respeito por quem você é. O respeito pela tua história. Estou respondendo a pergunta que alguém fez. Como reconhecer a divindade verdadeiramente em nós e qual o sentimento? Respeito. Porque você tem tanto respeito pelas suas dores, muito, porque elas estão aí há muito tempo, então porque elas são coisas muito respeitadas, né? A gente costuma... são os relicários, né? A gente guarda as coisas pelas quais a gente tem respeito. Então, eu vou ter muito respeito pelas minhas dores, tanto que eu vou guardá-las aqui. O dia que eu resolver não respeitar mais as minhas dores, começar a enxotar ela da minha vida, aí eu vou ter respeito pela divindade que eu sou. Por hoje tá bom. Eu vou me retirar. Obrigada, mentor. Beijo, mentor. Que Deus te Eu não vou abençoe. dizer a vocês para que fiquem na paz. Dessa vez eu vou dizer a vocês para que fiquem na reflexão. Boa noite a todos, graças a Deus. Boa noite.